Senhor, mais uma vez, nós somos agradecidos porque a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Obrigado ao Senhor, porque temos a disposição da Tua palavra ainda nesses dias. Que possamos, ó Senhor, agarrar a ela com mais força, com mais vigor. Que o nosso coração seja também encorajado em Te conhecer pelas Escrituras. Que o nosso amor por Tua palavra aumente mais e mais. E também que sejamos encorajados pelo Teu Espírito Santo a acolher a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Nos ajuda, ó Senhor, na nossa limitação, na nossa indisposição, muitas vezes, diante da Tua palavra. Mas já temos o nosso coração feliz, porque estamos reunidos em volta dela. Preserva a Tua palavra no meio do Teu povo, que a Tua igreja seja despertada ao Senhor e volte à centralidade da Tua palavra. Entregamos a Ti, ao Teu Espírito Santo, que assim nos conduza mais uma vez. Dependemos ao Senhor do Teu Espírito e por isso suplicamos e também reivindicamos ao Senhor que nos conceda a revelação da Tua palavra e o entendimento necessário para que assim possamos, ó Senhor, honrar o Teu nome. É a Ti que nós Te pedimos, é a Ti que nós suplicamos, na dependência do Teu Espírito Santo. Mais uma vez, ó Senhor, nos conceda visão espiritual e também um coração quebrantado diante da Tua palavra, para que a visão tenha todo proveito, para que ela não se torne motivo de orgulho em nossas vidas, mas que ela de fato quebrante o nosso ser. É a Ti que confiamos nesta manhã, a Tua palavra. Usa esse tempo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer e conforme as Tuas demandas. Obrigado, ó Senhor, mais uma vez. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Vamos então seguir uma sequência aí de textos que estamos lendo já há algumas reuniões, falando então da visão celestial, mas de um aspecto um pouco mais prático e um pouco mais particular. Estamos falando da visão celestial e as assembleias do Senhor, ou então as igrejas do Senhor. E estamos vendo então que as igrejas do Senhor, elas são um caminho para o Senhor, para que possamos frutificar para as boas obras. Então o Senhor estabeleceu a igreja como um todo, nós temos visto isso, mas de forma mais peculiar, Ele também estabeleceu as suas assembleias, ou as suas igrejas, pelas quais cada um de nós pode provar e experimentar da sabedoria de Deus. A multiforme e sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Então isso está disponível a toda a igreja, mas ela está disponível a todas as assembleias do Senhor que reúne em torno do Senhor, em torno da Tua palavra, que buscam o Senhor como centro de todas as coisas, não é? Então, essa visão está disponível na experiência para grandes ou pequenas assembleias do Senhor, ou igrejas do Senhor. E vimos a exemplo disso as próprias igrejas, citada no livro de Apocalipse, né? E é de lá que nós partimos para falar da visão celestial. E o Espírito Santo está utilizando não só de figuras, mas os irmãos devem observar que o Espírito Santo utiliza na palavra também a própria geografia, a própria criação de Deus. Então estamos vendo isso com a ajuda do Espírito Santo, os significados dos montes, do que é o Monte Sião. A própria visão de João, ela é dispensada do mais alto monte. Então, o Espírito Santo usa das coisas naturais, né, para explicar as espirituais.
E nós chegamos então até aqui, Hebreus 12, aí comentamos alguma coisa sobre ele, versículo 22, partindo de Apocalipse, que nós vimos ali na visão de João, aquela noiva, né, ataviada, adornada, que desce do céu, ela é a nova Jerusalém, ou a Jerusalém celestial, é também a casa de Deus, porque essa é a vontade de Deus, né? Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará entre eles, ocupando este lugar de morada. Aquilo que lá na sombra, na antiga aliança, esse lugar não havia sido ainda preparado. Vimos que Abraão peregrinou em terra estranha, aguardando e esperando um determinado lugar, apontando para a própria vinda de Cristo, que viria e habitaria entre os homens. Essa promessa que foi dada a Abraão, apontando para a habitação e descida também do Espírito Santo, que traria a realidade espiritual da casa de Deus, da Jerusalém celestial. Graças ao Senhor, o Espírito Santo foi enviado do céu, ele desceu sobre os homens, e ali ele estabeleceu então a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, lugar da sua morada. Então aquilo que no Antigo Testamento era uma jornada de peregrinação, o próprio Davi, quando quis construir a casa de Deus, foi impedido pelo próprio Deus, como que dizendo, não é hora de edificar uma casa para mim, porque o Senhor iria ainda preparar um descendente, e esse descendente é Cristo, para que então Deus pudesse, de fato, encontrar lugar definitivo para a sua habitação. Isso não acontecia lá. Por isso que Abraão peregrinou em terra estranha. Moisés peregrinou em meio àquele deserto. Davi foi restringido pelo Senhor para que então o Senhor preparasse um descendente. E é claro que esse descendente não é apenas Salomão, porque Salomão construiu uma casa física. Deus ainda estava buscando um lugar para sua morada e habitação. Sabemos que o reinado de Salomão teve um fim, e nas palavras do Senhor, por meio do profeta Natã, então o Senhor disse que a casa que Deus iria edificar, a partir do seu descendente, que é Cristo, esta duraria para sempre. Então sabemos que o reinado de Salomão, a casa de Salomão, não perdurou para sempre. Então isso mostra que o Espírito Santo estava estabelecendo um caminho, querendo mostrar algo superior ou algo ainda maior. Graças ao Senhor, o Senhor agora encontrou este lugar. E vimos então que a igreja, e todos esses termos que usamos, as expressões que nós encontramos na palavra, vou repetir, a Jerusalém, a noiva adornada que desce do céu, o lugar da habitação de Deus, o tabernáculo de Deus, não é? E aqui em Hebreus mesmo, a casa de Deus, que possui um tal e um grande sumo sacerdote, que ministra sobre essa casa. Então, a igreja de Deus é a sua herança, e nós vimos isso. Não só nós, como filhos de Deus, possuímos uma herança nele, mas mais do que isso, e vimos isso na carta aos Efésios, que nós somos, a igreja é sua herança. E é exatamente isso que ele está fazendo, tomando para si a sua herança, cumprindo a sua vontade e o seu propósito no meio do seu povo. Que o Senhor nos dê olhos espirituais para ver isso, porque isso é tão precioso e tão bonito. Quando nós olhamos ali em Efésios capítulo 2, o primeiro versículo, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós vamos ver que ele realizou essa obra e fez isso para que a igreja, esse é o versículo anterior do capítulo 1, para que a igreja seja a plenitude de Cristo, ou a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então é por isso que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, para que ele seja o cabeça sobre a igreja, e a igreja seja a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Em outras palavras, a igreja é, nas palavras de Apocalipse, ela é a glória de Deus, a glória de Cristo.
Irmãos, Cristo é a glória de Deus e a igreja é a glória de Cristo. Essas duas coisas se combinam. Cristo é a glória de Deus e a igreja é a glória de Cristo. Então somos sua herança. Ele está adquirindo aquilo que foi usurpado pelo diabo. Ele está tomando de volta aquilo que foi estabelecido desde os tempos eternos. Irmãos, esse é um sentido tão importante e tão bonito a respeito desse Deus soberano que rege e que governa todas as coisas. Você vê a diferença? Por que Ele é um Deus soberano? Porque Ele estabeleceu essa vontade nele, antes da fundação do mundo. Então, Ele vai realizar como um Deus soberano dessa forma. Porque o que Ele tinha no seu coração, o que Ele estabeleceu antes dos tempos eternos, que Cristo seria a glória de Deus e que a igreja seria a glória de Cristo. Então, essas duas coisas, irmãos, elas não vão mudar. Isso fala tanto, então, da grandeza e da soberania do nosso Deus. Então, é por meio dessas duas coisas, irmãos, que Ele vai estabelecer tudo. É por meio dessas duas coisas que Ele vai concluir novo céu, nova terra, nos quais habita a justiça. É por meio deste caminho que Deus irá realizar todas as coisas. Então, por isso que, espiritualmente falando, precisamos da ajuda do Senhor, para que Ele tire as vendas dos nossos olhos e possamos tocar a realidade do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Porque isso não vai mudar. Deus vai realizar por esse meio. Qual meio? Por meio de Cristo e da igreja. Cristo é vencedor sobre todas as coisas. A igreja é plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ela é chamada para ser vencedora nele. Então assim Ele vai estabelecendo. E por isso a interação, a comunhão da igreja com Ele. A resposta nossa para Ele. A nossa resposta para com a palavra. Quando nós entendemos isso, nosso coração começa a repousar sobre isso. Este é o caminho de Deus. Certo? Este é o caminho de Deus, o Pai. Qual caminho? Por meio de Cristo e por meio da igreja. E assim, então, com a ajuda do Senhor, nós vamos, então, prosseguir em mais alguns versos, alguns que já foram lidos. Então, o Espírito Santo está usando aqui geografia. Porque ele está falando de montes. Nós já vimos aqui que, nas palavras de Hebreus, colocando junto com as palavras de João em Apocalipse, esta Jerusalém ganha um novo nome, para falar da mesma verdade, né? Então, vamos só lembrar que, na perspectiva de João, ele tem uma visão daquele monte mais elevado, o trono de Deus. Mas o Espírito Santo faz questão de usar a palavra monte, né? O Espírito Santo poderia usar diretamente, e Apocalipse menciona várias vezes o trono de Deus e do Cordeiro. Mas o Espírito Santo faz questão de dizer que a visão de João é do mais alto e elevado monte. Então isso não é por acaso, né? Não é à toa que o Espírito Santo seleciona essa palavra para dizer que João está tendo então uma visão celestial de Cristo, né? Dos candeeiros e de Cristo, do Cordeiro e dos candeeiros, do sumo sacerdote e as igrejas de Deus. Então olha aí para o verso novamente, só para fazermos aí uma conexão com a última mensagem. Verso 22, mas tendes chegado, está vendo aí, ao Monte Sião. Está vendo porque é importante, então, como o Espírito Santo está usando isso? Monte Sião, e já explicamos rapidamente, o próprio texto já está explicando também o que é o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Lá na Antiga Aliança, a cidade do rei Davi, conhecida como a cidade do rei Davi. Davi tomou aquele lugar, onde então o nome de Deus seria exaltado ali e reconhecido diante de todos, diante das nações. Jerusalém seria um grande testemunho de força e de poder.
e que ali estava o nome de Deus. Irmãos, essa é a mesma realidade. Eu sei que já falamos sobre isso. Essa é a mesma realidade da igreja, ou deveria ser. Aqueles que olham para a igreja deveriam ver isso. Então, quanta tristeza há nos nossos corações, porque quando muitas vezes olhamos para a igreja, não vemos isso. Vemos um monte de coisa. Vemos ativismo, vemos movimento, vemos cultura, vemos a mistura das nações, vemos a fraqueza, o pecado, né? O desvaneio, nós vemos tudo isso. O misticismo, e por aí vai, a lista não tem fim. Mas o Senhor estabeleceu a igreja para ser um lugar de glória, de força e de poder e de testemunho, assim como Jerusalém, para que todos pudessem olhar ali e reconhecê-lo. A igreja é o lugar da morada do Deus vivo. E quem poderá ir contra ela? Né? As portas do inferno não deviam prevalecer contra ela, porque a igreja é o lugar da morada de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará entre eles. Seu poder, sua glória, sua força, seu caráter, seu amor, suas misericórdias. Esse deveria ser o testemunho da igreja. Uma cidade fortificada, com as muralhas erguidas, com as portas fechadas. Não é esse o sentido da palavra usado pelo Senhor, igreja? Separado para fora do mundo. Até o sentido mais simples da palavra, queridos irmãos, a igreja tem perdido. Não é um chamado para ir pregar o evangelho em primeiro lugar. Também faz parte. Mas eclésia. Eu sei que os irmãos sabem. Mas é uma advertência para nós. Chamado para fora do mundo. Porque ela não deveria ter nenhum estilo e relação com o mundo. Não significa que nós não vivemos no mundo. Não comemos, não bebemos. Nós fazemos tudo isso. Comemos, bebemos, nos relacionamos, trabalhamos, edificamos nossas casas. Tudo isso nós fazemos. Assim como Jesus, ele comia com os pecadores, mas separado dos pecadores. E aí está o maior desafio, né? Vivemos no meio do mundo, mas ao mesmo tempo separado do mundo. Porque Hebreus já diz que a nossa pátria, ela é celestial. E vimos isso na última reunião também, que por causa da obra de Cristo, essa própria expressão que nós acabamos de ler aí, mas tendo chegado, e nós fizemos uma pergunta, como que nós chegamos? Né? Como que o homem chegaria pós-queda a este monte? Impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível àqueles que creem. Mas tendes chegado ao monte Sião. Então a igreja é chamada para ser esse lugar reservado, esse lugar privativo, irmãos, em que sentido? Privativo, porque pertence a Deus. É o povo peculiar, é o povo escolhido, é o povo separado. É um lugar peculiar, não é qualquer lugar, é lugar que Deus sempre buscou lá atrás e não havia encontrado. Ele encontrou quando Cristo veio, quando o Espírito Santo foi derramado. Ele encontrou o lugar da sua morada, não temporário mais. O Senhor não habita, mas entenda. Ele encontrou o lugar da sua morada, por meio de Cristo e do Espírito Santo. E isso será para todos sempre. Bendito seja o nome de Deus por isso. Lugar da sua morada. Por isso que esse lugar é exclusivo, separado, propriedade particular dele. A casa do Deus vivo. A qual casa somos nós. Então, irmãos, separado do mundo, para que assim sejamos, então, um testemunho para o mundo e podemos cumprir com as palavras do Senhor Jesus: ide, pregai o evangelho a todo mundo. Não tem nenhuma contradição.
um povo exclusivo, separado. Separado não é fechado no nosso próprio ventre. São duas coisas diferentes. Separado do mundo, para cumprir com as palavras e o envio que o Senhor pediu à igreja. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, a todo mundo. Então que o Senhor nos ajude nessas coisas e nos dê olhos então para ver a beleza da visão espiritual e mais do que isso, que ela seja então aquilo que governe, irmãos, a igreja de Deus em nossos dias. Que ela governe, que a visão governe as assembleias. E de modo mais particular que a visão governe nossas vidas. E nossas mentes sejam tomadas por aquilo que nós encontramos na palavra em todos os lugares, na visão celestial de Deus. E possamos assim honrar na dependência do Senhor, porque nós, sem méritos, já estamos neste Monte Sião. Porque Hebreus é muito claro dizer que nós já temos chegado ao Monte Sião. Os irmãos compreenderam? Conseguiram fazer a conexão do que significa? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará entre eles. Porque temos chegado ao lugar da morada definitiva de Deus, não temporária. Temos chegado ao Monte Sião. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, foi esse texto. E fizemos aí um contraponto desse versículo com o verso 4 do 12. Nós já fizemos isso, só vou passar rapidamente, não é? 4 do 12 que está: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes, né? Já que não havia aqui os irmãos sido martirizados ainda, então a luta deles contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E a outra expressão é o verso 18: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. Naquele contexto então de Moisés, que se sentia aterrado e trêmulo, porque ele está registrando ali aquele terror que Moisés estava assistindo. De alguma forma, nenhum de nós passamos por isso. Nós não provamos, talvez, do que era aquele peso da lei, que até um animal que se tocasse naquele monte, o Monte Sinai, era morto. E Moisés estava espantado, sentia-se aterrado com tudo aquilo que ele estava assistindo. Nós não passamos por isso. Por isso a expressão não tendes chegado, no sentido negativo. E também não temos provado, né, o que é de fato aí, ou resistido até o sangue, porque nós não fomos martirizados. E aí você entra para o 22, e o 22 então tem a sua beleza. Nós não participamos de nada disso, não vimos nada disso, não merecíamos nada disso, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí nós deparamos com um verso desse: mas tendes chegado ao Monte Sião, sem ter feito praticamente e nem participado de nada disso. Eu sei que na Nova Aliança muitos morreram, mas todos esses que morreram na Nova Aliança, eles morreram já participando do Monte Sião. Os do Antigo labutavam para isso. Os mártires da Nova Aliança morrem no descanso, morrem no gozo de Deus. Eles estão no Monte Sião e são mártires. Na verdade, não é que eles retornam, eles permanecem onde eles sempre estavam. Seus pés estavam na terra, morreram na terra, mas eles estavam sempre lá. Essa é a diferença dos mártires da Nova Aliança e os mártires da Antiga Aliança. Então, nós chegamos a esse lugar por que motivo? Aí nós consideramos um outro verso, que eu queria que os irmãos voltassem rapidamente ali, capítulo 10, verso 19, e vimos então como que isso é possível, como que nós então tomamos esse lugar, habitamos nesse lugar, e vimos que o sentido de Monte Sião, nós já comentamos também sobre isso, é o quê? O lugar de refúgio. Monte Sião fala de refúgio, fala de proteção, fala do dossel de Isaías 4, lembra-se? Fala do pavilhão sobre esta glória, se referindo às assembleias
do Senhor, né? Porque Apocalipse falou que a noiva possui a glória de Cristo, a glória do Cordeiro. Isaías está falando que sobre toda esta glória, se refere ali, é claro, o povo de Israel, mas ele está se referindo que o povo de Israel, no caso nós, a igreja, então, possui uma glória. E sobre esta glória, Deus estendeu um dossel e um pavilhão, lugar de refúgio. Nós estamos protegidos, guardados, nossas almas são tratadas, nós somos curados, guardados do poder do diabo, da carne, do mundo, sabe como? Quando nós permanecemos nesse lugar de refúgio, quando nós permanecemos na comunhão uns com os outros. Esse é o lugar que Deus preparou de segurança, de provisão, não é? Provisão em todos os níveis, provisão espiritual, provisão do suprimento, provisão dos cuidados. Né? Esse é o lugar de refúgio, guardados do mundo, do céu, um pavilhão, sobre esta glória, né? Então Deus estabeleceria este refúgio, são as palavras de Isaías 4. Né? Então Monte Sião fala desse refúgio, e aí nós temos o verso 19 do capítulo 10, né? Como que isso ocorreu, como que esse caminho então foi estabelecido, já vimos também isso, tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, esse lugar, Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então não há outra maneira de chegar aí. Não poderíamos estar espiritualmente falando assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, por causa da sua grande misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, né? Nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Ele está falando de um lugar de repouso, de descanso da igreja. Então, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne que foi rasgada, seu sangue que foi vertido. Ele então abriu e estabeleceu esse caminho. Esta palavra aí, tendo, aí, é mais do que uma ideia de conquistar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, essa palavra aí no original, ela é eixo, que significa possuir. Ela tem muito mais força aí do que nós imaginamos. Então não é tendo, como que conseguindo uma maneira, mesmo que seja pelo sacrifício de Cristo, intrepidez para entrar. Então, se nós considerarmos a palavra só no seu português normal, ela perde a sua força e sua beleza. Porque então nós podemos pensar assim, bom, hoje eu tenho intrepidez, amanhã o dia foi mal, cometi um monte de deslize, um monte de erro, então amanhã eu não tenho intrepidez. Mas não é esse o sentido da palavra. O sentido da palavra aqui é eixo, é possuímos. E possuir é diferente de ter. Certo? Nós possuímos, irmãos, na verdade, este lugar. Por isso a intrepidez. Agora vai depender da nossa perspectiva e da nossa ótica. Vai depender realmente dessa posse, né? Porque nós já possuímos. Nós já estamos. Nós não entramos hoje e amanhã saímos do Santo dos Santos. Nós estamos, a igreja está no Santo dos Santos. Por isso, possuímos, então, intrepidez para entrar, né? Porque Cristo já entrou por nós. Olha um outro texto onde essa palavra possuir, ela aparece lá no capítulo 8 dessa carta mesmo. Abra lá comigo, capítulo 8, verso 1. Veja aí, capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas, não é? Isso que aqui é o capítulo 8, quantas coisas importantes, né, e fundamentais o Espírito Santo falou nessa carta, até o capítulo 8. Se você ler, você vai ver que ele falou muitas coisas, né? Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constituiu herdeiro sobre todas as coisas, e por aí vai. Ele começou falando isso. Mas isso vai chegando até nós, né? Porque Jesus é o sumo sacerdote sobre essa grande casa,
e ele tem um papel fundamental de conduzir todos os filhos à glória, não é? Então tudo isso foi falado nos capítulos anteriores. Ele está, o nosso Senhor Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, né? Mas veja aí então esse verso 1, que está assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é, como que ele está falando assim, assuma, o importante é o quê? Que possuímos. A ideia é, ele é nosso. Mas não só isso, ele é nosso e ninguém pode tirar de nós. Esse é o descanso do próprio livro de Hebreus. Irmãos, esse é o sentido de refúgio. Porque nós sabemos que na experiência dos indivíduos, a toda hora, aquele sentimento que parece que nós nem o possuímos mais. Por causa da nossa carne, por causa do nosso pecado, e por aí vai. Então nós olhamos para a vida coletiva, para esse monte, o Monte Sião. Irmãos, que lugar de refrigério, de bálsamo, a comunhão dos santos. Então nós olhamos para isso, e vem aquele orvalho, né, descrito lá no Salmo 133, aquele orvalho do Hermon, que é o mais alto monte. Então nós percebemos aquele orvalho do Hermon, que faz o quê? Refresca nossas almas, traz a lembrança que o essencial das coisas é que nós o possuímos. E nas palavras de João ele vai dizer que ele é nosso e nós somos dele. E ninguém pode arrebatar das suas mãos. Esse é o sentido, irmãos, do Monte Sião. Porque na experiência nós esquecemos disso. Então nós recebemos esse orvalho, esse bálsamo, chamado Monte Sião. Ele é um receptor. Guarde isso, porque nós vamos examinar os Salmos, como já falamos. Ele é um receptor, um recipiente deste orvalho que rega os montes. Sem esse orvalho, irmãos, aqueles montes, aquela relva, aquela mata, as águas secam. Igual nós nos sentimos muitas vezes como indivíduo, não é assim? Seco, não é? Porque talvez estamos tentando andar nesse caminho como indivíduos, enquanto que o refúgio está disponível, para que possamos provar desse orvalho, do irmão, que desce do mais alto monte. Uma visão que rega a terra, falando do próprio Espírito Santo. Então possuímos, isto é o essencial das coisas, que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então nosso Senhor está lá, conduzindo muitos filhos à glória. Agora olha mais um verso, volte um pouquinho nessa carta, no capítulo 6. Olha lá, vamos ler a partir do verso 13, para ganhar um pouco de mais sentido. E aqui nós temos o contexto da vontade de Deus e de Abraão, que nós já mencionamos, né, que Abraão aguardava então a cidade que tem fundamentos, lembra disso? Ele estava peregrinando, aguardando aquele lugar, uma cidade, como que uma grande expectativa, olhando para frente, né? Porque os antigos estão olhando para frente, eles estão olhando para Cristo, e por tudo aquilo que viria, então, depois da vinda de Cristo. Porque a promessa, ela não só aponta para Cristo, mas a promessa aponta para Cristo e o que mais? E Pentecostes. É em Pentecostes que a promessa se completa. Nós vamos meditar nos Salmos, tenho falado isso já. Talvez é para gerar expectativa no seu coração, para você ler os 15 Salmos, do 120 até o 134. E naqueles 15 Salmos, 3 coisas importantes devem ser consideradas ali, que são sagrados ao Senhor e que possuem realidade espiritual para nós. 3 festas, existem mais festas, mas 3 têm que ser consideradas.
Você tem a Páscoa, você tem Pentecostes, são festas da antiga aliança, que apontam para a realidade, né, do que estava por vir. Páscoa, uma festa, junto dela você tem pães asmos, ou então 7 dias de pães asmos, que fala de uma vida de purificação. Isaías mencionou que quando então viesse o Espírito purificador, Isaías 4. Então você tem 3 festas importantes na realidade espiritual. Você tem a Páscoa, que fala da obra de Cristo, do sacrifício, o Cordeiro Pascal que foi imolado, certo? Páscoa e santificação, mas elas ocorrem juntos, Páscoa e pães asmos. Aí você tem uma segunda festa, uma outra festa, Pentecostes. E depois de Pentecostes você tem uma outra festa, e essa tem tudo a ver com o contexto que nós estamos vendo. E essa festa é tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Então você tem a Páscoa, que qual é a realidade dela? Quando celebrada lá atrás, a obra, a pessoa e a obra de Cristo, o Cordeiro Pascal que foi imolado, certo? Pentecostes, o que nós temos? A descida do Espírito Santo, o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, Pentecostes, penta de 5, né? Então 50 dias, aí nós temos a descida do Espírito Santo sobre a igreja, Pentecostes. E aí nós temos então, na sequência, a festa dos tabernáculos. Então o que é a festa dos tabernáculos? É a congregação dos santos, é a reunião dos santos, é a celebração dos santos em volta da Páscoa, da mesa. E aqui estamos nós então reunidos, esse é o lugar de refúgio, esse é o lugar de festejo, a festa dos tabernáculos aponta para isso. Isso só poderia ocorrer realmente depois do envio do Espírito Santo. Por que estamos citando isso? Porque aí você tem a consumação da promessa e o lugar que Deus buscava. O lugar que Abraão aguardava, a cidade que tem o quê? Fundamento. A cidade cujo Deus é o arquiteto e o edificador. A pátria celestial, que eles aspiravam por uma pátria superior. Então vamos ler aí a partir do verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, veja aí, obteve Abraão a promessa. Então, Abraão aqui, que é o pai da fé, né? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Mateus vai dizer que Jesus é o verdadeiro filho de Abraão, e ele também é o verdadeiro filho de Davi. Veja como a palavra ela se encaixa de maneira tão importante, né? Filho de Abraão, filho de Davi por causa da sua humanidade. Então nós somos filhos de Abraão pela fé. Todos aqueles que aguardavam, nas palavras de Gálatas, aguardavam o quê? O descendente. E quando nós vamos ver a promessa lá em Gênesis, nós vamos ver que o descendente é Cristo. Porque Gálatas vai explicar que o descendente é Cristo. Não são os, como se fosse muitos, mas é um descendente. Então Isaac era apenas um tipo, né? Porque sobre Isaac seria chamado a descendência de Abraão, ou formada a descendência de Abraão. Então Cristo é o descendente de Abraão. Não muitos, mas um só, porque um só é Deus, e um só é o descendente e herdeiro de todas as coisas. E nós, co-herdeiro com ele. Então, a promessa provém, lembra que falamos no começo, desse Deus soberano, do seu coração? Abraão é um recipiente. O que não muda? Porque nós vamos terminar de ler o texto. O que não muda? É Abraão que não muda? É o recipiente que não muda? Não.
porque nós mudamos a toda hora. Então, o que é fiel? O que é firme? A vontade de Deus. A vontade de Deus confiada a Abraão. Então, essa vontade é imutável. Abraão é mutável e instável. Mas ele foi, o Senhor achou graça e ele foi o recipiente da vontade de Deus, que é imutável. Então, vamos seguir a leitura aí. Verso 15. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, está vendo? Ele recebeu da parte de Deus a promessa, como que um recipiente. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Verso 17, agora preste bastante atenção a partir daí. Por isso, Deus, quando quis mostrar, veja aí, mais firmemente aos herdeiros da promessa, olha que palavra importante, a imutabilidade. Viu como ele está associando propósito à vontade? E a promessa, é claro, as duas coisas. Mas o propósito fala muito da vontade de Deus imutável. Porque o sentido, mesmo aqui para Abraão, que aguardava o quê? A cidade, não é isso que ele aguardava? Se você for um pouco para frente, nós já comentamos sobre isso, vá um pouco à frente. Queria que os irmãos olhassem para a palavra, para os irmãos observarem o cuidado com que o Espírito Santo traz o assunto. Então veja o capítulo 11 novamente, para os irmãos observarem isso. Olha lá o verso 10, 11, 10. Está falando de Abraão, certo? Começando ali a partir do verso 8, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar. Verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, se no verso 8 ele disse assim, a fim de ir para um lugar que nem mesmo Abraão sabia, né, o verso aí, e partiu sem saber para onde ia, é claro, irmãos, que na história é uma terra que Abraão está indo, que ele ainda não sabia. Mas também o Espírito Santo está deixando muito claro que a história, né, ela vai muito além da história, certo? Porque ele está falando do próprio pai da fé. Então você tem sim a história que Abraão iria peregrinar, né, e entrar numa terra aí que ele ainda não sabia. Mas espiritualmente falando, é mais do que isso, queridos irmãos, porque Deus tem um único propósito estabelecido. E Ele está, desde que o homem caiu, Ele está buscando um caminho e lugar para a sua morada entre os homens, desde o dia que Adão caiu. Porque Deus fez Adão para comunhão, para que Deus estivesse entre Adão e Eva, certo? Então, esse é o fio espiritual. E dentro disso você tem a história e os acontecimentos. Então é muito maior do que só a história de Abraão e para onde ele estava indo fisicamente. Porque tanto Gálatas como Hebreus e outros lugares mostram que não é só isso. Né? Então por que Gálatas fala do seu descendente se referindo a Isaac? Se tudo se resume à história, então que descendente seria guardado? Né? Porque nesse sentido, puxar a linhagem de Abraão, são muitos realmente descendentes. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só aí já tem mais um. Né? Então não são muitos, mas é um descendente, o Filho eterno de Deus que veio em carne, que nasceu ali por aquele veículo chamado Maria, certo? Verso 10, porque aguardava, olha de novo a palavra aí, né? Se ele estava indo para um lugar, que ele nem sabia direito o que era, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Vamos ler aí essa porção? Temos aí uns minutinhos, nós já retornamos ali para onde estávamos. Verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade,
pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha o verso 13. Todos estes morreram na fé. Está vendo como é muito mais do que uma história de Abraão e sua jornada para uma terra física? Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Mas espera aí, eles chegaram na terra? Não chegaram? E por que o texto está dizendo que eles não obtiveram? Porque havia algo superior a isso. Então, obtido as promessas, vendo-as, porém, está vendo como que assistindo com perspectiva e expectativa, como que vendo de longe, sem tocar a realidade do que isso significava. Quando que essa realidade chegou, já falamos. Páscoa, Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Palavra usada aqui em Hebreus. Não deixeis, aí você vai entender o sentido disso. Não é cumprimento de presença. Não deixeis de congregar como é de costume de alguns. Agora essa expressão toma um outro sentido para nós. Não é a questão de carteirinha de ponto, mas vai muito além disso. A advertência que o livro de Hebreus faz, né? Então eles tinham essa expectativa e essa realidade chegou. E nós estamos no Monte Sião. Nós somos a Jerusalém celestial, o lugar de refúgio. Porém, de longe, saudando-as e confessando, veja aí, que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falavam deste modo manifestam estar, olha de novo a palavra, procurando, porque lá no verso 8, já foi dito, a fim de ir para um lugar. E partiu, sem saber para onde ia. Então, no verso 13 aí, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falavam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Aí o verso 16. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Viu? Sobre o que esse texto está falando? Para que ele estava apontando? Né? Então, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que cidade é essa? A Jerusalém celestial, a casa do Deus vivo, o Monte Sião. É por isso que Salmos 121, se eu não me engano, você vai encontrar a expressão que ele, o nosso Deus, ele é o guarda de Israel. Ou então, ele é o guarda de Sião, porque é o mesmo sentido. É por isso que Sião é lugar de refúgio, porque ele é o guarda de Sião. Nós vamos passar com calma ali, porque ele não é o meu guarda. Sim, irmãos, ele nos guarda, certo? Ele nos guarda. Mas o Salmo está falando especificamente que ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda da igreja. Em outro salmo ele vai dizer que ele é o pastor de Israel. É por isso que nós somos apacentados. Porque ele é o pastor do rebanho. Ele é o pastor da igreja. Ele é o bispo. Ele é o guia. Né? Lugar de refúgio. Então volte lá no capítulo 6, vamos concluir.
Nós paramos ali então no verso 17, do capítulo 6, verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar então mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, porque ele jurou, Deus jurou sobre si mesmo, né? O Deus poderoso, todo suficiente, né? Jurou sobre si mesmo. É fácil fazer uma conclusão. Quem pode desfazer esse juramento? Ninguém. Quem pode tentar separar, né, a vontade da promessa? Ninguém. Né? Porque ele jurou por si mesmo. Como que olhando, se não tem ninguém, não tinha ninguém, ele jura por si mesmo. Como que eu cumprirei a minha vontade. Na verdade, isso aqui é uma grande exposição para o diabo. Como que Deus falou assim, você fez o que fez com a minha criatura, mas você vai ainda contemplar o triunfo que eu te mostrarei. Né? Triunfando sobre principados e potestades. Envergonhou todos eles, encravando naquela cruz. Ele expôs ao ridículo, ele expôs a vergonha, ele triunfou sobre principados e potestades. Quando o descendente veio, como que eu jurei por mim mesmo, e a sua intromissão e usurpação tem os dias contados. Ele triunfou com maestria através de Cristo, e expôs o diabo à vergonha, ao ridículo. É por isso que as chaves foi confiada à igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento. Agora veja o verso 18. Para que, mediante duas coisas, novamente a palavra aí, duas coisas imutáveis. Está vendo? Agora ele está falando que as duas coisas são imutáveis. Quais são as duas coisas? A vontade de Deus e a promessa. Nada, queridos irmãos, nada vai mudar o propósito de Deus. Então isso é soberania de Deus. Não é? Nada vai mudar. Mas nós precisamos conhecer sua vontade, para entender o que é que nada vai mudar. Que Ele vai fazer tudo através de Cristo, e tudo através da igreja. É a imutabilidade do seu propósito, é a sua soberania. E isso é tão bonito, porque você vê a mão de Deus governando todas as coisas, por outro lado você vê a cooperação e a resposta da igreja e dos homens. Então, conhecer sua vontade é fundamental. E nós podemos repousar sobre ela e interagir com ela. Debaixo da provisão, debaixo da habilitação. Como que realmente, porque esse é o nosso assunto, um caminho que Deus preparou para que andássemos por ele. Não foi isso? Não é o tema principal praticamente? Qual é o caminho preparado para que Deus realize todas as coisas? Porque a igreja é chamada para ser plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então os irmãos estão vendo aí o caminho que Deus estabeleceu, e esse caminho é imutável. Não são as hostes do diabo que vão destruir, não são as trevas, não são o mundo, não é governo, não é presidente, não é ninguém. Porque são duas coisas imutáveis, a vontade e a promessa. A promessa, nós somos o recipiente, assim como Abraão. Nós somos os recipientes do lugar em que Deus depositou a promessa. Nós confiamos em nós mesmos por causa disso? Não, porque o texto não permite. O texto faz-nos olhar para a sua vontade. E saber que somos só o quê? Barros nas mãos do oleiro. Mas a sua vontade não vai mudar. Duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Agora veja aí que beleza, não é? E que harmonia do Espírito Santo em deixar essas palavras para nós. Nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, veja aí, que já, não é nem que vamos, ainda que sabemos que existe uma carreira. Por que a distinção? Porque se fosse que vamos correr,
nós estaríamos quase na condição de Abraão, certo? Mas o já corremos é que nós corremos a partir de uma realidade. Nós corremos a partir do Monte Sião. Nós preservamos a carreira da fé a partir daí. Essa é a grande diferença. Né? Abraão, sim, Abraão estava correndo, ou peregrinando, mas o texto está dizendo que nós já corremos. Já corremos. Como que uma vitória, né? Isso aqui tem a ver com a igreja, irmãos, não com o indivíduo. Né? Que se você aplicar com o indivíduo, não vai fazer sentido. Então a igreja já correu. Porque aos olhos de Deus, à luz de Apocalipse, que nós já lemos. Qual é a visão de João da igreja que desce do céu? Estrupiada? Deformada? Ataviada e ornada para o seu esposo. Pronta. Vestida. Lavada. Purificada. Então, por causa de Cristo, que Ele já rasgou o véu, derramou o sangue, né? Então, já corremos, agora veja a palavra, aí à frente, nós que já corremos para o refúgio. Que maravilha! Nós que já corremos para o descanso. E o texto vai seguir, ele vai explicar por quê, né? A fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Lembre-se do verso anterior lá que nós lemos? Volte lá, no capítulo 10, verso 9. Nós lemos, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Aí no verso 19, o qual temos por âncora das nossas almas, da alma, seguro e firme, que penetra além do véu. O que é esse além do véu? Santo dos santos. O que nós temos em Efésios capítulo 1? Ele, o Senhor Jesus, Deus o Pai, pelo poder do Espírito Santo, após a ressurreição, o fez assentar. Ele entrou além do véu, ele já assentou. Mas no capítulo 2 da carta aos Efésios, por causa da sua muita misericórdia e bondade e amor com que nos amou, ele nos fez juntamente com ele assentar nos lugares celestiais. Juntamente com ele, então, ele nos colocou além do véu. Irmãos, essa é a ótica de Deus. Essa é a perspectiva que tem que mudar os nossos corações, nossa visão. Além do véu. Ele entrou como âncora, que produz segurança. Âncora da alma. Interessante essa expressão. Nossas almas que são vulneráveis, sentimentais, instável. Âncora da alma, das nossas almas. Ele já entrou por nós. E nós entramos com ele. E por isso a palavra, então, lá tendo eixo, possuímos, intrepidez. Aí o texto vai seguir, nós vamos concluir. O qual temos por âncora da alma, seguro e firme, que penetra além do véu. Agora veja aí, aonde Jesus, então o texto já vai explicar, aonde Jesus como pré-cursor, né? Um pré-curso, aí, pré-cursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Viu aí? Então ele entrou por nós. Aí volte no capítulo 10, o verso 21, que eu queria que os irmãos observassem junto com esse verso, para concluirmos isso, porque ali ele falou do sumo sacerdote, certo? O verso 20 do capítulo 6, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado o quê? Sumo sacerdote.
como que alguém que ministra, né? Porque quem entrava na figura, lá na figura e na sombra, o sumo sacerdote, né? Olha o verso 21. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. A outra expressão importante. E aí o texto vai seguindo, depois os irmãos podem ler. Aí sim você vai poder pegar os verbos que aparecem aí, dessa maneira, e você vai compreender. Porque você tem alguns verbos aí, aproximemo-nos, porque senão nós nunca chegaremos a lugar nenhum e nunca iremos entender. Como que nós, pobres pecadores mortais, podemos nos aproximar dele? Não pode. E se tentar, nós somos mortos. Então, só que a partir desta visão, a partir deste lugar, a partir do Monte Sião, a partir do refúgio, aproximemo-nos. Está vendo a interação? Então não é que nós vamos labutar para aproximar, é que o Senhor nos colocou aí. E agora nós podemos nos aproximar. Aproximemo-nos é um verbo, pode ver que ele vai falar de purificação de consciência, né? Isaías falou do Espírito purificador, purificando então nossa consciência. Então aproximemo-nos é um verbo. Verso 23, guardemos, outra expressão, guardar, né? A verdade, a vontade de Deus, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Então o que nós fazemos nesse lugar? Guardamos, aproximemo-nos, guardemos-nos, e o que mais? Verso 24, consideremo-nos, também, agora nós chegou na comunhão. Se você entrar aqui no verso 24, e entrar nessa esfera de comunhão, sem uma visão clara, é impossível ter comunhão. Então agora sim, consideremos-nos uns aos outros. Para fazer o quê? Para nos estimularmos. Está vendo aí o lugar de refúgio? De descanso, de correção, de advertência, de disciplina. Está tudo aí. Mas em que ambiente? No refúgio, né? Então aí nós somos o quê? Disciplinados, corrigidos, advertidos, edificados, consolados, apacentados. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então observe o caminho. Agora olha o verso então 25. Não deixemos de congregar. Uma palavra boa, não deixemos de tabernacular uns com os outros. Porque aqui nós estamos em que ambiente? Festa dos tabernáculos. A reunião dos santos, a congregação dos santos, as assembleias dos justos, como já falamos em outro tempo, né? As assembleias dos justos. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então vamos concluir por aqui, que o nosso tempo já foi, né? E o texto vai seguir aí com uma repreensão, dizendo que quando nós fugimos desse lugar, dessa vida aí, nós caímos o risco de vivermos uma vida deleitosa em pecado. Uma vida deleitosa em Deus, né? Nós vivemos aí a libertinagem do pecado. Pecamos deliberadamente, né? Porque saímos da proteção do pavilhão, do refúgio. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor também encoraje cada um a meditar em tudo que foi lido, em tudo que foi falado. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua condução. Confiamos a ti, a igreja, nesses dias e as nossas vidas em tuas mãos. Abre os nossos olhos, ministra aos nossos corações e encontre lugar a tua palavra em cada um. Mude a nossa mente, a nossa ótica e a nossa perspectiva. É em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.